relaxar. Por essa pequenina oportunidade de estarmos aqui novamente, sendo instrumentos e podendo aprender um pouquinho mais. Que o Fábio possa proferir uma boa palestra e dar-nos o recado de ensinamento. Que a Pauline possa fazer uma boa leitura e agradecemos a espiritualidade boa e amiga que trabalha nessa casa, pelo amor que ela nos dá, pelos ensinamentos que nos passa, e a irmã Lúcia pelas boas intuições. E agradecemos por tudo no dia de hoje. Que abençoe a todos e damos por iniciado mais uma palestra doutrinária nessa casa. Que assim seja. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Cumpri vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe dareis, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a sua felicidade. Então, vós mesmos, atormentados pelo remorso, pedireis para reparar essa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o rodeareis de melhores cuidados, e ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não rejeiteis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, e nem a sorte o enviou para vós. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e disso podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar, ser perdoado ou expiar. Mães, abraçai o filho que vos causa desgosto, e dizei a vós mesmas: um de nós é culpado. Fazei por merecer os prazeres que Deus concede à maternidade, ensinando a vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Porém, muitas dentre vós, ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, mantém e desenvolve esses mesmos princípios por culpa da fraqueza com que agem ou por despreocupação, e mais tarde vosso coração, amargurado pela ingratidão dos filhos, será para vós, já nesta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão fácil, não é tão difícil quanto poderíeis pensar. Ela não exige o saber do mundo. Tanto o inculto quanto o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la, fazendo-nos conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Boa noite. Tudo bem? Quanta gente, que bom vê-los. Como sempre, mecanismos da justiça. O que sabemos sobre nós? Eu, você, nós, seres humanos. Nossas características, como humanos encarnados. Somos dotados de sentimentos, de desejos, impulsos, nas vontades que nos guiam, Temos nossas crenças, nossas percepções individuais e dentro disso buscamos viver no coletivo. Somos dotados ainda dos instintos da natureza animal, precursora da nossa espécie, que nos orienta a defender o que é nosso,
defender o nosso grupo, o nosso meio, nossa propriedade, né? Afastar o mal, afastar aquilo que é o nosso oposto, o nosso inimigo, da maneira que for necessária. Esse é um instinto que ainda está dentro de nós presente. Já hoje mais guiado pela razão, né? Somos elucidados, somos mais civilizados, mas ainda temos esse instinto conosco. Alguns 1000 anos atrás, não éramos ainda tão civilizados, tão educados, tão complacentes. Nós ainda vivíamos na percepção do ferro e fogo, né? Nessa época, alguém que era prejudicado de alguma forma sentia-se no direito de praticar o que desejasse para retribuir aquele mal que sofreu. Se você roubou algo meu, eu posso matar você, posso matar sua família, posso destruir o que for necessário. Essa era a percepção social da época. Então tivemos quem? O grande personagem da história, né? Moisés, que vem e tenta botar um pouco de ordem na casa. Olho por olho, dente por dente, não mais do que isso. Dentro dessa percepção acreditava-se o quê? Num Deus compatível com isso, né? Um Deus que eu orava para ele, eu fazia oferendas para ele, e ele me garantiria após a morte, né? Ou nessa vida benefícios ainda, né? Era um Deus que, pelas oferendas que eu fazia, me trazia benefícios. Após essa vida me receberia e me daria felicidade eterna, enquanto meus inimigos queimariam eternamente. Era a percepção da época, né, da visão do mundo, da vida, né, aqueles que acreditavam num Deus ou não. E dentro disso a nossa sociedade, a sociedade humana, né, foi crescendo, foi passando o seu tempo, se preparando para um estágio melhor, para um estágio mais consciente. E alguns 1000 anos depois, quem vem? Né, o grande mestre, Jesus. Quando a gente já estava um pouquinho mais em condições de ouvir, né, ele vem nos trazer a mensagem de um novo Deus. Que Deus é esse que ele vem nos mostrar? Que não é um Deus ferro e fogo, um Deus que pune de maneira exponencialmente maior a um crime feito. É um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus que nos quer bem, que ama todos da mesma forma, que nos considera todos como irmãos. E essa mensagem mudaria toda a nossa história. Muitos missionários vieram ao longo da história para o nosso planeta, mas eu acho que o grande marco foi a passagem dele. E esse Deus se faz aparecer para nós. É um Deus que nos faz acreditar que nós devemos ser bons, que devemos ser justos, que nós devemos amar o nosso irmão, que nós devemos saber perdoar os males que nos são feitos. Mas devido à nossa capacidade evolutiva ainda da época, ele não nos pôs a esclarecer, né, perfeitamente qual é o mecanismo de funcionamento da vida nesse mundo. Né? Como ele ia explicar para seres primitivos como nós, leis de causa e efeito, questões da reencarnação, questões complexas, mal entendemos matemática, mal entendemos coisas tão básicas. Havia uma linguagem rudimentar, né? O nosso dialeto, a nossa escrita era rudimentar. Ele fez o mais difícil. Ele abriu o caminho para o amor. E nos deixou a capacidade de aprender com ele, de evoluir com ele. E dentro da percepção do amor, uma nova visão do mundo viria, uma nova percepção, abria-se chance para uma nova era. E nos prometeu que um dia enviaria o Consolador prometido, né? O Consolador que a gente tanto espera, que nos elucidaria, que continuaria a sua mensagem. Tenho internamente a crença, né, a percepção certa de que o Espiritismo é esse Consolador. Veio no momento certo nos permitir entender um pouco mais sobre nós mesmos, sobre o universo, sobre a vida e principalmente sobre Deus. Esse ser esplendoroso que a gente fala tanto desde o início da nossa existência e tem tanta dificuldade em compreender. Que é Deus?
causa primária de todas as coisas, onipresente, onisciente, imutável, perfeito, sábio, justo. E como pode um ser sábio, justo, perfeito, alguns de nossos irmãos dotar de saúde, de beleza, de boas condições financeiras, enquanto outros são dotados de moléstias que duram a vida inteira, têm a vida ceifada rapidamente, estão sujeitos ao ódio, à dor, ao sofrimento, à injustiça da nossa própria raça humana. Até pouco tempo atrás vivíamos a história da escravidão. O que dizer de homens que vinham no navio carregando centenas de pessoas que eram tratadas como animais? Isso mostra que a nossa individualidade, a nossa percepção de que é importante só para nós é muito forte em nós até hoje. A percepção do amor que Deus nos explicou ainda não atingiu a todos. Nós vamos levar muito tempo a entender esse conceito dessa palavra. Mas já galgamos os primeiros degraus. E com isso, o Espiritismo vem nos esclarecer da visão desse ser perfeito que é Deus, e de sua obra, e de suas leis. A lei do progresso, a lei de que tudo nos é possível, mas temos responsabilidade sobre nossos atos, sobre aquilo que fazemos. De que não existe impunidade. A lei de causa e efeito está aí para isso. De que não cabe a nós nos preocuparmos com a justiça, porque a justiça sempre virá. Cabe a nós nos preocuparmos com a ordem social, em manter a educação, em preservar a humanidade como um todo. Se um indivíduo destrói, causa morte, causa dano à humanidade, esse indivíduo deve ser separado, deve ser reeducado. Essa é a nossa missão como seres humanos. Mas não a missão de destruir a vida, de ceifar a vida, de retirar a vida. O Mestre Jesus foi um educador. Todos os seus atos, toda a sua história foi baseada em nos trazer conhecimento e nos mostrar a importância do amor e do agir corretamente. E nós, como seus aprendizes, como seus súditos, como aqueles que vêm aprendendo com ele, temos a responsabilidade de dar continuidade a isso. De viver pelo bem, de viver pelo amor e de instruirmos uns aos outros e apoiarmos uns aos outros. Quando uma pessoa comete o erro, quando uma pessoa na família está errada, não devemos simplesmente ignorar, abandonar aquela pessoa. Quando uma pessoa cai nas drogas, cai no erro, cai na vida do latrocínio e de todas as formas de erro social que conhecemos, se tivermos oportunidade, devemos tentar ajustar, corrigir essa pessoa. Nem sempre é possível, nem sempre é fácil, nem sempre sabemos direito o que fazer, mas temos a responsabilidade como seres humanos de seguir em frente, de evoluir, de aprender com nossos erros. E principalmente nós que hoje nos consideramos espíritas, que estudamos, nós melhor do que ninguém temos esse conhecimento à nossa disposição. A percepção de que a vida continua, de que o universo é complexo e maravilhoso, de que a vida nesse mundo é só uma passagem rápida, de que temos débitos a resgatar. E quando não fazemos as coisas pelo que é certo, pelo que sabemos, pela nossa razão, as leis maiores nos impulsionam. As leis divinas vêm nos cobrar aquilo que estamos devendo. Nos cobram através da dificuldade e, quando não é suficiente, através da dor. Sempre que a dor nos visita, ela tem um propósito. Isso é uma coisa que devemos saber fazer, entender o que a dor vem nos ensinar. Quando o sofrimento nos atinge diretamente ou indiretamente, quando um ente querido sofre demasiadamente e nós sofremos junto, quando algo nos é tirado e não temos como repor isso,
a gente deve buscar entender o que o universo quer de mim, o que Deus quer de mim. Qual é a minha missão nesse mundo? O que estou fazendo hoje aqui? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que eu não estou fazendo escolhas movidos pelo instinto, por banalidades, simplesmente pelo ego, pela minha paixão? E abandonei tantas coisas que mais cedo eu sabia, eu tinha na minha mente a percepção que eu deveria executar, que eu deveria fazer. Os caminhos, as escolhas que tomamos ao longo da vida. Às vezes precisamos saber voltar atrás, corrigir coisas. E certas coisas não conseguimos fazer se nós não desenvolvermos uma grande qualidade que o Mestre nos deixou: a humildade. Porque mesmo diante de toda a sua grandiosidade, ele aceitou as leis humanas, ele aceitou aquilo que lhe foi imposto. Ele aceitou a dor, ele aceitou o sofrimento. E no último momento ele pediu perdão por nós, porque não tínhamos percepção do que fazíamos. Isso é humildade, isso é amor, isso é respeito. Qualidades que só desenvolvemos, infelizmente, nós humanos, através do sofrimento, da dificuldade. Porque por nós mesmos, pela nossa natureza, nós vivemos ainda no impulso, no instinto. Nós muito pouco buscamos disso, desse sentimento. Esse sentimento, ele nos permite ver a vida com novos olhos. Sentir a vida, perceber as pessoas, as coisas, renovar a percepção que temos das coisas, saber tirar velhas ideias, velhos conceitos, conceitos errados que carregamos conosco. Quando a gente acha que uma pessoa é inferior a nós, quando acha que uma pessoa é ridícula, quando acha que uma pessoa é ignorante, e a gente nem conhece direito a pessoa. A gente julga, prejulga, dá sentença. Temos habitualmente esse desejo de sermos maiores, de sermos mais importantes. Todos temos sonhos e é óbvio que devemos buscá-los, devemos correr atrás deles. Mas a gente sempre deve ouvir aquela voz interna, aquela voz da consciência, quando nos alerta porque estamos fazendo é certo ou não. Quando estamos seguindo um caminho certo ou não. Quando é hora de parar, rever nossas atitudes, nossos sentimentos, nossas ações. Tem uma historinha. Eu sou muito chato falando, eu falo muito. Deixa eu pensar na historinha. Tem uma historinha que conta que uma vez um príncipe foi visitado por 3 fadas. Aí uma delas lhe deu o dom de encontrar o amor verdadeiro. A outra fada lhe concedeu o dom da beleza. E a terceira lhe concedeu o dom da riqueza. Que ele teria tudo o que quisesse, né? Ao longo da vida, teria uma vida farta. Então ele seria belo, né? Rico, e encontraria o amor verdadeiro. Mas eis que então surge a bruxa. Como estava brava por não foi convidada, ela lhe jogou o 4º encantamento. Ela disse: como você já tem tudo, você será perfeito em tudo o que você faz. Todas as suas qualidades serão perfeitas. E eis que cresceu o príncipe, belo, rico, apaixonado e perfeito em todas as suas qualidades. Ele era músico, ele era matemático, ele era químico, ele era pintor. Todas as qualidades da época ele tinha. E nenhuma tarefa ele cumpriu completamente. Sua missão na vida na Terra não foi completada. Por quê? Ele começava uma coisa, logo ele se distraía com outra e seguia para outra. Quando estava com outra, não estava satisfeito, ele ia para outra. E assim ele pulou e viveu uma vida de vazio. Devemos saber escolher os nossos caminhos e completar aquilo que começamos. Quando temos uma percepção de que aquilo é certo, não devemos desistir facilmente por dificuldade, porque a coisa não está fácil, porque alguma coisa vem contra nós. A dificuldade ela vem para nos ensinar. Essa vida nesse mundo não é uma brincadeira, ela não está ao esmo, não é o acaso que você está aqui, a sua vida é o acaso e simplesmente as coisas acontecem.
Há um fluxo de energia, um fluxo de eventos que estão destinados a você. E esse fluxo de eventos é para o seu crescimento, é para o nosso crescimento, é para o nosso aperfeiçoamento. Esse Deus, que com suas leis de justiça divina, Ele não quer o nosso mal, Ele não quer a nossa dor, Ele não quer o nosso sofrimento. Ele não quer castigar você. Ele quer que você cresça. Ele quer você também sábio, justo e amoroso como Ele. Ele quer você com capacidade de influenciar outros seres, com capacidade de mudar o universo. As suas leis são imutáveis. Nossos débitos serão resgatados. Mas quem disse que os débitos são resgatados pela dor? Tem uma palestra de Haroldo Dutra, de semelhante tema, em que ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz, vamos imaginar que nós pegássemos os nossos débitos das últimas 500 encarnações, que estão ali congelados, porque não estão sendo pagos, e fizesse a soma, ele coloca, a gente chegaria à triste conclusão que o nosso débito é impagável. Todas as mortes que causamos, todos os danos, imagina quantas encarnações. Se você matou, você vai ter que morrer. Você matou 200 pessoas, então se 200 encarnações que eu vou ter que... Imagine o trabalho disso tudo. Assim é Deus, assim são as leis. Elas nos permitem o quê? Reparar o dano através do amor, através do bem, através da evolução. Esse é o Deus que Jesus nos deixou. Essa é a percepção do ser perfeito que nos quer bem. Também não é Deus que deixa as coisas impunes. Aquele que é cruel, sanguinário, destruidor, ele vai enfrentar as suas consequências dos seus atos. Ele vai sentir que nem tudo é tão fácil. Doenças que levam uma vida inteira. Quantas pessoas vemos sofrer? Mas então aquela pessoa que está sofrendo é porque merece. Essa é uma via de mão dupla. Não cabe a nós julgar. É certo sofrer, mas não é certo causar o sofrimento. Não cabe a nós julgar a ninguém, julgar as dificuldades, as limitações de nenhum ser humano aqui encarnado. Nós devemos consolar. Devemos acreditar que ali há uma pessoa merecedora do amor de Deus, tanto quanto nós, ou mais. E que a nossa missão aqui está incompleta. Talvez consolar alguém, talvez promover o amor, talvez participar de um grupo religioso, talvez confortar, pensar, orar, seja uma maneira de completar cada dia um pouco mais essa nossa missão. Vibrar o bem. Estamos imersos num oceano de energia. O Espiritismo nos ensina isso. Tudo é vibração, tudo são ondas. Até infelizmente esse conceito antiquado, antigo de céu e inferno, de um Deus, é o que nos afasta tanto da ciência. A ciência prefere não acreditar num Criador do que acreditar em conceitos primitivos. Por quê? Porque nossos conceitos religiosos, infelizmente, ainda estão meio com freio de mão puxado. O conceito de céu e inferno que veio da visão do umbral, nossas recordações daquele lugar tortuoso onde estávamos, ao voltarmos para a vida desse mundo, com esse sentimento, com essa percepção, a gente acreditou o quê? Num Deus que pune eternamente, num local de sofrimento eterno, e criamos a visão do inferno. A visão de não ter saída, de não ter para onde ir. Mas não. Tudo é passageiro. Tudo é temporário. A dor, o sofrimento, a felicidade, o prazer, tudo passa. Quando a gente estiver muito feliz, lembre, isso passa também. É o mundo da dualidade. Uma hora, alguma coisa vem para nos lembrar que tivemos que continuar crescendo. Só prazer não traz crescimento. Só prazer não traz evolução. Tudo é um conjunto de sentimentos, de eventos, e a visão clara das leis de Deus, das leis da vida, de quem somos, é o que nos garante viver em equilíbrio. É o que nos garante ter resistência quando os problemas vierem, quando as dificuldades desse mundo vierem. É o que nos garante ter a capacidade de ter fé independente do momento. Quando estou feliz, eu tenho fé, não só no momento em que eu estou caído precisando de ajuda. A minha conexão com Deus, ela deve ser constante.
permanente. Isso ainda não tem para nós, ainda seres humanos comuns aqui ainda. Isso é muito difícil. Requer muito treino, muita evolução, né? Você estar sempre presente. Você perceber que está respirando. Você perceber os barulhos à sua volta. Você estar 100% atento. Nós constantemente estamos no motor automático, né? Deixamos nossos instintos nos comandarem, as coisas acontecerem. A lucidez, ela foge ao nosso controle constantemente. E isso só se conquista o quê? Exercício, 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 prática. Estar presente. Eu estou aqui hoje, eu vejo vocês, eu sinto vocês. Eu posso ajudar vocês porque eu estou presente, eu não estou vivendo nas minhas ilusões, nos meus desejos de ser um palestrante que fala bonito, que vai ganhar palmas ao final da palestra. Esse é o nosso ego. É o meu desejo de ser agraciado, que vocês me amem, que vocês me queiram bem. E esse é o grande ponto fraco de todos nós. Quando nós queremos demais porque nós nos consideramos melhores ou para nós. Aquele que se livra da individualidade, ele vibra junto. Ele sente junto. A mediunidade é só uma faiscazinha dessa capacidade. Você perceber o que outro ser está vibrando, sentindo. Você estar conectado com o universo, conectado com aquilo que leva a Deus. Exercício constante. Prática diária do bem, da autoanálise, do respeito. Sentir-se, entender-se. Quem sou eu? Quais são os defeitos que eu vou combater hoje em mim? Porque quando a gente não faz isso, a gente se torna sujeito a isso aqui. A gente fica dependente dessas leis da justiça. Porque eu não faço por mim, alguém tem que fazer. Então vem a roda de samsara, né? A roda da vida vem e nos leva de novo ao trabalho. Né? Levanta, começa, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Aí a gente volta para a realidade, a gente desperta. Opa, a vida não é só isso. A vida não é só trabalho, não é só dinheiro, não é só carro, não é só casa, não é só viagem. É mais do que isso. Existe o relacionamento, as percepções, o que eu vibro, o que eu sinto. A gente estuda uma coisa fantástica aqui, que são as paixões humanas, né? Que nos movem. Isso é interessante, a gente ter uma visão também. As leis divinas estão... Isso está embutido nas leis divinas. Em determinado momento você vai vir em uma vida o quê? Com alguns impulsos um pouco diferentes. Numa vida você é mais ativo, na outra você vem um pouco mais regulado. Por quê? Porque o ativo seu é perigoso. Outros precisam de mais do ativo. Nessa vida eu vim legalista, eu não gosto de moto, não quero me matar de moto de novo. Numa próxima vida, quem sabe, eu venho um pouco diferente. A lei divina, ela age de tantas formas para nos ofertar a possibilidade do crescimento. Ela nos carrega no colo tanto, tanto, tanto. Então acho que chega da hora da gente ter aquela visão de um Deus incoerente, do Deus incorreto, de um Deus injusto. Chega da gente culpar Deus das coisas. Começar a responsabilizar nós mesmos. Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz de errado? Como eu vou evitar que isso se repita na minha vida? Como eu vou fazer amanhã para o meu dia ser melhor? Eu sei que as minhas ações de hoje vão repercutir o amanhã. Ninguém sorri para mim, mas também eu não sorrio para ninguém. Eu sou um cara amarrado. Sou um xarope, como dizem, né? E eu quero o quê? Que as pessoas sorriam para mim, me agraciem, sejam minhas amigas, façam coisas para mim. Ação e reação. A energia que eu vibro é a energia que eu recebo de volta. Se eu sou injusto, se eu sou cruel, não espere outra coisa do universo. Essa lei de que o universo devolve aquilo que você faz, que você quer, que você vibra, tem um pouco de fundamento. Mas só com lucidez e com consciência a gente entende direito o que essa percepção quer dizer. Eu tenho que vibrar o bem, eu tenho que levar o bem aonde eu puder estar, por onde eu passar, eu tenho que deixar a minha marca energética, positiva. Por onde você passar, você pode transformar o ambiente que você esteve.
Chega da gente viver na depressão, viver na descrença, viver na tristeza, viver no ódio, na raiva. Infelizmente a mídia, o cinema, explora esse nosso sentimento ainda incoerente, né? Essa nossa percepção de que o mundo é cruel, de que o caos é tudo. Aí, né, mostra o filme que o cara foi lá, matou a família, o cara comprou uma espingarda e matou os bandidos tudo. A mídia explora isso na gente, esse sentimento ainda, né? Inflama ele. Esse sentimento de que devemos ser mais fortes do que o mundo, devemos ser mais destruidores do que o mal que está no mundo. Quando na verdade deveríamos abrir os olhos para o mal do mundo. O que é o mal do mundo? Se não é um reflexo de nós mesmos, em pequena ou em maior escala. Mas Deus está em todos os lugares. Está na consciência de todos, porque nós somos naturalmente bons. A nossa origem ela é boa. Nós estamos imersos num corpo animal, com desejos, com impulsos, com sentimentos. Temos as nossas memórias, né, o nosso arcabouço, que vem de longas e longas existências experienciando tais sentimentos. Então isso é muito forte em nós, essa vibração, essa energia, de que pisou no meu calo, eu devolvo na mesma medida. E como é que a gente reequilibra matematicamente alguma coisa? Levando algo de peso contrário, né? Equilibrando a balança. Como que eu expurgo esse meu sentimento, esse meu desejo, né, de... eu quero que aquela pessoa se exploda, né? Eu quero que se dane, eu quero que aquela pessoa está errada. Como é que eu inverto isso? Polaridade. O Espiritismo nos ensina, nos cobra tanto. Fazer uma prece por tal pessoa. Amigo, inimigo, ore por aquela pessoa. Ore por você. Quando a gente projeta o bem para alguém, a gente não está projetando só para aquela pessoa. Na verdade, a gente está preenchendo esse copo vazio. E isso é um exercício difícil que nós voltamos ao quê? Humildade. Sem ela, a gente não consegue nada disso. Perceber quando erra, saber que está errado e que pode e deve mudar. Só por hoje eu vou tentar ser melhor. Só por hoje eu vou tentar ser diferente. E amanhã, quando acordar, isso vai ser algo natural na minha pessoa, na minha natureza. Vou parar de julgar as pessoas por aquilo que eu vejo e vou começar a respeitá-las pelo que eu sinto. Não é a cor de uma pessoa, não é a opção sexual, não é o poder aquisitivo, não é o poder intelectual que define, mas a essência dela. E em essência, todos viemos da mesma origem e vamos para o mesmo lugar um dia. Melhorados, sábios, justos e perfeitos também. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Muito obrigado, Fábio, pela palestra de hoje, né? E domingo nós teremos a psicografia.